De volta, sim. Hoje honrados com a presença de Caco Barcelos, que está entre nós. Olha que maravilha. O taxista Caco Barcelos. Antônio Carlos. É, taxista, esse sim. O Fábio Júnior do jornalismo brasileiro. É isso por que não mesmo, dizer? por que não o dizer? Roberto Carlos. Obrigado! Obrigado! É hora de descobrir aqui o que são os desertos de notícias. Lugares que ficaram sem notícias, sem jornais locais e não tem qualquer cobertura jornalística. Será que os jornaizinhos da sua cidade, do seu bairro, são menos importantes que os jornalões de âmbito federal, mundial? Vem que tem na hashtag Papo de Segunda no GNT. A gente quer começar direto com o jornalista Murilo Camarotto, que conduziu um projeto de pesquisa sobre os desertos de notícias na Universidade de Oxford. Ele explica melhor esse conceito. Fala aí. O termo desertos de notícias ele foi difundido a partir de 2011 em um artigo do jornalista americano Tom Stites, que falava da onda de fechamento de jornais locais lá nos Estados Unidos e dos efeitos que isso poderia trazer. Grosso modo, são consideradas desertos de notícias as cidades ou regiões onde não há presença física e nem mesmo a cobertura de um veículo de imprensa independente. Aqui no Brasil, o mapeamento desses desertos é feito por um projeto chamado Atlas da Notícia, que na sua versão mais recente apontou que cerca de 60% dos municípios brasileiros não contam com nenhum veículo local. Quando a gente assiste a esse colapso do jornalismo regional no mundo e também no Brasil, a gente começa a perceber os efeitos sobre a democracia. Por quê? Porque o sujeito que não tem o mínimo de informação confiável sobre a cidade onde ele mora, esse cidadão ele fica em uma posição muito vulnerável no processo democrático. Ele fica sem as ferramentas para tomar as melhores decisões. De uma forma mais ampla, o jornal local ele acaba funcionando como um instrumento importante de compreensão da sua comunidade e de preservação do nosso elo afetivo, cultural e cívico com o lugar onde a gente vive. A gente já está vendo hoje jornais centenários aí em capitais do Nordeste, por exemplo, demitindo em massa, atrasando salários e tal. E é importante destacar que muitas vezes o Estado se aproveita dessa situação. A minha pesquisa lá na Universidade de Oxford abordou justamente esse ponto de governantes que se aproveitam ali da crise dos jornais para atrair para dentro do governo os jornalistas mais combativos, os mais fiscalizadores, Isso aí acaba tendo um efeito muito grave sobre a qualidade do noticiário, Um fenômeno que a gente costuma chamar na academia de captura da mídia. As pesquisas mostram que o interesse e a confiança das pessoas na imprensa vem caindo ano após ano, Isso é resultado em parte das campanhas difamatórias, das campanhas de ódio promovidas pelos governos autoritários do mundo afora. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, mas também pelos próprios erros do jornalismo. Uma questão prática a ser atacada, por exemplo, é a questão da diversidade dentro das redações. É fundamental que você tenha, por exemplo, um repórter que mora na periferia, que venha todos os dias de lá trazendo a sua visão de mundo para dentro do noticiário. Isso vale não só para isso, mas como para outros grupos também. Hoje em dia eu acredito que ainda as redações estejam muito homogeneizadas. Então, eu entendo que a primeira lição é isso, botar a bola no chão, entender o que a gente está fazendo, quem é a audiência, o que faz sentido para as pessoas agora, para então desenvolver o jornalismo que nós vamos entregar. Interessante isso do Murilo, hein, Caco?